Segundo Matos, em 2007, a comunicação, antes de ser instrumental, é humana. Necessita de respostas claras e objetivas para que se realize com eficácia, pois a mensagem sem retorno é uma comunicação falha e incompleta. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Desembaraço. Eu sou a Sabrina Verlins. E eu sou a Bárbara Mello, e hoje vamos trazer um tema que está presente no nosso cotidiano, que é a comunicação no ambiente de comunicação. E para debater sobre esse tema chamamos ele, que é designer gráfico, dono da Tomate Criativo, ilustrador, DJ, drag queen, ativista LGBTQIAP+, apresentador e a mente brilhante por trás do concurso Drag Sunset, e nosso amigo pessoal, Matheus Moura. Jesus, tô que lista, hein, meu Deus. E aí, galera? Pô, prazer imenso. Depois de sair, tô me sentindo até... Então, amigo, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as suas vivências. A gente quer saber um pouco mais sobre como é para você a comunicação, né, no seu ambiente de trabalho. A gente quer saber um pouquinho mais sobre as suas vivências e a gente vai fazer algumas perguntinhas para você. Então, primeiro de tudo, você acha que existe falha na comunicação no seu ambiente de trabalho, sendo da criação? Digo, de outras pessoas que se antecedem a você, de um briefing passado, do atendimento ou de outro setor, a quem te passa as orientações? Então, eu acho que eu trabalho com noite, né? Eu trabalho com eventos e trabalhar com eventos é não ter certeza do que vai ser. Então, um briefing é muito complicado ter um briefing certo ou uma frente de arte. Porque do nada estoura um hit, do nada estoura um meme, do nada tem uma turnê nova de um cantor e a gente precisa estar com essa comunicação atualizada. E então a gente acaba não recebendo um briefing, é mais um briefing da semana. Então acho que não é que falta comunicação. Eu acho que o mundo da comunicação ele é muito rápido. E a gente, como designer, tem que ficar correndo atrás dele o tempo todo, entendeu? Sim, mas eu acho que nem só é o designer, sabe? Eu acho que qualquer área assim da comunicação, acho que a gente precisa estar sempre muito atualizado, ter esse feeling, né, para as coisas. Trabalhando em agência, a gente acha que vai ser tudo, que vai ter alguém que vai ditar o passo a passo, que o briefing vai chegar na nossa mão, que a gente vai ter uma comunicação assertiva com cada um, né? E que cada um vai saber compreender o não entendimento ou a dificuldade da fala do outro, só que isso não acontece. Isso realmente não acontece. Você tem que se virar nos 30. Você chega na empresa achando que vai ser de um jeito e é de outro totalmente diferente. Totalmente diferente. Você na entrevista acha que é como se você fosse ser acolhida, entendeu? Porque você tá cursando publicidade e propaganda e todo mundo acha que você sabe fazer de tudo um pouco. E quando você fala que sabe fazer de tudo um pouco, aí todo mundo fica tipo, nossa, ela é perfeita, vai dar um jeito nisso. Ela vai dar um jeito na minha empresa. Mas não, a pessoa, ela não... Quando você entra de fato, a pessoa, ela só te dá o básico ali. Teve episódios da minha vida em agência que eu ouvi as seguintes palavras. Como assim você não sabe mexer no Photoshop? Trabalhava na área de marketing, viado. Mas assim, como assim você não sabe mexer no Photoshop? Você não sabe fazer uma coisa básica no Photoshop, no Illustrator? Eu falei, eu achei que fosse uma vaga de marketing, né? Marketing para mim era outra coisa. Na faculdade eu entendi que marketing era outra coisa. E até porque quando a gente está fazendo faculdade, a gente busca muito por estágio, né? E geralmente Exato. estágio Ensina. é para você aprender na prática o que você está estudando. Então você está estudando, mas na prática É totalmente diferente. Então você entra querendo aprender e a pessoa já te cobra uma coisa
que você tá ali pra aprender, sabe? Exatamente, é isso. E isso acontece muito. A falta de comunicação rola aí, sabe? E o pior, isso pode decorrer ainda de uma situação tão bizarra quanto o assédio moral, né? Que é o que mais ocorre nas empresas. É, só quem já viveu sabe. Uma vez na minha vida, quando eu era estagiária, eu antecipei todas as minhas demandas, né? É, e o meu gerente de marketing na época, ele me ligou gritando comigo, tipo, só faltou me chamar de burra, porque eu não podia entregar o que ele queria naquela hora, sendo que eu já tinha avisado para ele que eu tinha antecipado as minhas demandas para eu poder viajar, para passar Natal com a minha família e tudo mais, né? Só que ele começou a gritar comigo no telefone, falando: tem que fazer agora essa proposta, que não sei o que, tananã, tananino, e você tem que me mandar essa apresentação até meio-dia, 1 hora. Você não tá entendendo? Você. Só faltou falou: você é burra. E eu realmente não estava entendendo, porque aquilo ali não era para ser uma demanda minha. Era para ele cobrir essa demanda, porque eu já tinha avisado previamente, entendeu? Isso me decorreu de traumas absurdos. Eu achei que eu nunca mais fosse trabalhar na minha vida, tanto que depois desse estágio eu nunca mais fui estagiária. Eu já entrei em outras agências, em outras empresas, mas o foco aqui é a agência, né? Eu entrei em outras agências já sendo júnior, numa posição de que eu já saberia que eu teria que agir com liderança, que não ninguém estaria ali para me ensinar nada. Porque não existe isso. Não existe essa comunicação, entendeu? Mas vamos lá. Segue aí, Sabrina. Você concorda que a comunicação ela é falha em um ambiente de comunicação? Onde todos ali, eles já sabem o que é necessário para a execução de um projeto, para ele sair numa execução perfeita, sabe? Todos ali, eles já são premeditados, eles estudaram para isso, né? Então, eles sabem qual é o papel dele para chegarem até você, que é design, por exemplo. Acrescenta de forma positiva o desenvolvimento profissional para você? Eu me relacionar com profissionais maiores? Acrescenta de forma positiva o desenvolvimento profissional? Acho que acrescenta, acho que trocar com outros profissionais das áreas, pessoas que antecederam o meu trabalho. Quando eu cheguei na agência, na verdade, quando eu comecei a trabalhar lá, e é uma agência totalmente diferente, porque é para um público muito específico de festa, eu tive muita referência desse pessoal que tem uma agilidade maior na noite, tem uma agilidade maior com os eventos, com a quantidade de fly que a gente recebe por dia. Então, acho que o dia a dia da profissão do lado dessas pessoas foi super importante para eu pegar a manha de como é que faz o dia a dia de ser um designer que recebe muita demanda atrás de demanda, entendeu? De acordo com um teórico que eu citei no artigo, o McLuhan, ele defendia uma expressão que surgiu a partir do momento em que se propôs analisar e explicar os fenômenos nos meios de comunicação em relação com a sociedade, né? Você acha que os veículos, como celulares, que vêm trazendo trocas de mensagens, complicam um entendimento do outro? Eu acho que os celulares facilitou, né? Acho que uniu mais, a informação chega muito mais rápido. Hoje, agora mesmo, enquanto a gente conversa, eu dou 2 cliques e descubro algo novo, entendeu? Então, eu acho que o celular facilitou, mas também, infelizmente, uniu uma cambada de gente burra, ignorante, que quer fazer o mal, né? Infelizmente, o celular faz tão bem quanto faz tão mal, né? Sim, até porque o celular, ele querendo ou não, num ambiente assim de comunicação, às vezes, por exemplo, o WhatsApp, que é uma ferramenta para isso, a gente usa de modo pessoal, né? Exato. E quando a gente coloca isso no corporativo, às vezes a gente acha tudo muito um saco, né? Porque fica O tempo todo ali, aquela coisa maçante, Exato. na nossa cabeça. Não, eu não tenho, pessoalmente, eu não tenho paciência para redes sociais. Acho que eu trabalho tanto com Instagram, com fazendo feed, stories o tempo todo, que eu acho que o meu pessoal mesmo,
Nem ligo mais. O celular, ele facilita muita coisa, né? Mas também ele faz a gente cansar. Quando a gente usa ele para trabalho, eu acho que a gente tá sempre ali usando ele o tempo inteiro como ferramenta de trabalho, que quando é pra gente usar para uso pessoal mesmo, se torna cansativo, a gente já não quer mais saber, a gente só quer descansar a cabeça daquilo ali, sabe? A gente só quer um pouco de distância daquilo, porque sempre, a gente tá sempre usando no cotidiano como ferramenta de trabalho, que às vezes a gente só quer, tipo, um descanso do celular. Mas, de fato, é uma ferramenta extremamente necessária para tudo, né? Não tem como. Isso talvez eu acho na minha concepção um problema, porque, por exemplo, eu sou péssima para responder as pessoas no WhatsApp. Então, quando é trabalho, às vezes eu nem passo a mensagem direito para a pessoa, porque eu tô de saco cheio das pessoas me mandarem mensagem, as pessoas de modo pessoal. Isso acontece no mundo designer também, porque quando eu comecei no Photoshop, tudo é muito mágico, né? Eu queria fazer meu portfólio incrível, eu queria fazer artes incríveis. E quando você trabalha todos os dias olhando pra cara do mesmo software o tempo todo, eu já não tenho mais aquele tesão de descobrir ou de fazer algo particular, porque eu acho que entrou na profissão. É como eu trabalhar com boate. Além de design, também drag queen, como ela me apresentou numa lista de 50 itens aí. Mas, como drag queen, a noite, a balada, não é mais uma diversão, é um trabalho. A mesma coisa virou o Photoshop, virou o mundo do designer. O que era um hobby pra mim, hoje em dia é minha profissão. Hoje em dia eu tenho um perfeccionismo, eu quero entregar um bom trabalho, mas eu não entro mais ali com um olhar de diversão. Entendeu? Eu entrar de network, trabalho e trocas e etc. Amigo, mas você acha que, assim, existem alguns meios que possam talvez melhorar essa comunicação? Meios pra facilitar as pessoas se comunicarem? Tipo, a gente sabe que tem várias ferramentas para facilitar a comunicação das equipes no dia de hoje. Tipo, as empresas hoje em dia utilizam muito o Slack, o Notion, o Trello. Eu uso bastante o WhatsApp para clientes pessoais. Mas toda vez que eu fecho um trabalho tipo de longo prazo, 3 meses, 4 meses, eu uso o Trello para ter uma linguagem formal, um arquivo onde eu e o cliente troque. Mas fora outra ferramenta, eu acho que deve existir muito mais, só que eu sou muito desatualizado. Eu entro no Zoom já tremendo. Mas eu acho que o Trello é uma ferramenta ótima, eu uso demais para cliente a longo prazo. Agora, se for um cliente freela, o WhatsApp já resolve, já mata, e já me transfere o dinheiro e acabou. Eu acho que hoje em dia, né, tem ferramenta para você se comunicar em várias linguagens. Eu acho que o WhatsApp é uma coisa assim mais informal, a gente pode trocar uma ideia mais rápida sobre o trabalho em si. E tem outros que a gente pode usar num meio mais corporativo, por exemplo, num ambiente assim mais sério, sabe? Eu acho que hoje em dia tem diversos caminhos, assim, diversas ferramentas que podem guiar a gente dependendo do meio corporativo que a gente esteja. Você acha que essas demandas, você acha que elas bem trabalhadas, detalhadas, pode trazer uma facilidade na comunicação interna da equipe? Eu acho que sim. Eu acho que de certa forma um briefing muito detalhado, ponto a ponto, que me passe uma fonte, que me passe uma paleta de cores já estabelecida. Isso não é criar uma arte, né? Eu acho. Eu acho que eles estão me dando um direcionamento e aquilo eu vou fazer um designer, que é totalmente diferente de fazer arte. Entendeu? Quando alguém me procura para fazer uma arte, eu tenho total liberdade de escolher uma fonte, de pensar como eu vou arrumar o line, etc, né? Enfim, dependendo da arte. Total. Mas quando eu recebo um brief detalhado, esses dias eu passei por isso. Eu recebi uns 3 briefings mega detalhados, que era para misturar, tipo, educação com videogame, que era para misturar coisas muito sérias com atualidade. E foi um briefing que, assim, eu fui seguindo, quando vi a arte estava pronta e dali eu não tirei nada muito de criei, sabe? Eu não criei muito ali. Eu segui mais um briefing. Mas hoje, acho que eu prefiro mais fazer uma arte do que fazer um design. Assim, mas falando de briefing, como seria o ideal de um briefing pra você? Pra mim, hoje acho particularmente, eu gosto muito de manipulação de imagens, né? Eu gosto muito de criar fundos, de ter essa liberdade de criar.
Então eu acho que, tipo, um direcionamento artístico de uma ideia principal e ali eu poder trabalhar em cima dessa ideia e desenvolver ela. Acho que esse é um briefing ideal pra mim. Mas como designer não tem muito isso, depende muito do cliente que você pega. Então eu tô sempre maleável pra pegar um designer muito livre ou um designer muito apertado também, tá tudo certo. E agora, assim, perguntando para você, que você também é PJ, né, famoso pessoa jurídica, tem surgido bastante ultimamente, inclusive, a questão de freela e tudo mais, você não tem todo esse apoio de agência, né, desse passo a passo, desse briefing organizado. Para você, é mais fácil organizar tudo sozinho ou em conjunto? O que você prefere? Eu não me acho muito organizado, não. Eu tento me organizar o máximo que eu consigo. Mas em relação a freela, realmente, eu acho que hoje, para você ter uma marca, você ter um projeto, você tem que ter um designer, você tem que ter uma identidade pessoal, você tem que ter uma forma de se comunicar tanto nas redes sociais como a comunicar no evento, se for um evento pessoal. Você precisa ter esse diferencial hoje em dia, que é uma marca presente. Então acho que designer hoje é indispensável para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de trabalho. Então tem surgido bastante oportunidades e se organizar no meio disso, porque trabalhar em agência e trabalha com cliente fixo e trabalha com freela e trabalha com muita coisa ao mesmo tempo, é Sabe? cabeça ali e coragem, sabe? E a comunicação vai ficando escassa, né? Exato, é sempre assim. Você percebe que nessa fala do Matheus, onde ele fala que não é tão organizado, percebe que se tivesse auxílio de uma equipe para ajudar ele na organização do próprio trabalho, seria de fato mais promissora a execução do que ele faz? E como seria melhor se ele tivesse alguém que pudesse comunicar as suas próprias ideias, criando arte ou designer? Facilitaria de fato o seu processo individual, no que nos leva a um lugar que até para criar individualmente precisamos de comunicação. Enfim, seguimos aqui o nosso bate-papo. É muito complicado, realmente. O que é um problema, né? Porque não deveria acontecer essa escassez. Mas como vocês acham, assim, que deveria ser essa comunicação? Eu acho que as pessoas precisam se comunicar de tudo quanto é forma. Eu preciso de intimidade na hora do trabalho. Eu acho que não é intimidade, eu acho que é quebrar a antiga formalidade. Porque eu acho que você não precisa ser íntimo. Mas eu acho que a gente quebrar essa formalidade da forma que se comunicava antes, do voz me ser, por VC, que é atualmente como se usa, é o necessário. É o necessário. E as pessoas que estudam comunicação, elas literalmente fazem comunicação porque elas não querem estar num ambiente corporativo. Elas não querem se vestir de terno e gravata, elas não querem isso, sabe? Elas querem simplesmente ser pessoas mais leves, mais informais, né? E Aí é o teatro ou comunicação, né? Pra sentir mais livre. Não, mentira. Mas assim, você acha que na maioria das vezes a falta do outro nos comunicar de uma forma assim mais assertiva acaba te reprimindo ou te fazendo entender que você tem que dar conta de tudo sozinho e que às vezes é até melhor pra não te causar tipo um estresse, uma ansiedade e pra não atrapalhar, né, o outro, mesmo sabendo que esse é o papel dele. como se fosse uma pessoa superior a você. Por exemplo, aquele freela que a gente trabalhou junto. Sim. Em que eu tava fazendo o conteúdo Uhum. e você tava fazendo a parte de criação do design, né? Uhum. Ambos estavam na parte de criação, só que eu Com conteúdo e eu com com a escrita com e gráfico. você com, né, Uhum. vamos botar entre aspas, arte. Mas, por exemplo, você acha que na maioria das vezes a falta dessa outra pessoa que está elaborando para você poder executar, não se comunicar com você de forma assertiva e direta, acaba te reprimindo? Não, eu acho que nem é reprimindo, eu acho que entra na área da frustração. Quando a gente tem que fazer um retrabalho por um brief mal passado, entendeu? Eu tive clientes já que eles pediam alteração,
Aí não gostava da alteração, voltava pro que estava original, mas que mude um pouco aqui, que mude um pouco ali. As pessoas não têm. Elas querem um designer incrível, que elas amem quando elas olhem, Só que elas mas elas não não se sabem. conseguem se comunicar ou passar isso pro design. Então é, de certa forma, frustrante, porque parece que a gente está fazendo um retrabalho ou que a gente não está entregando um trabalho suficiente. Então, ficar abrindo arte, ficar refazendo, e refazendo, e refazendo, eu acho que não é nem me sentir reprimido. Porque isso não é uma culpa direta minha, acho que o cliente não soube se expressar direito. Sim. Mas, assim, quando você entende isso, você acha que você tem que dar conta de tudo sozinho e que às vezes é até melhor, né? Para não te causar uma certa ansiedade ou então para não atrapalhar o outro. Você perde a vontade. Eu já fiz muita arte, fechar por fechar, porque tinha que entregar. E é isso. E não é fazer arte, né? É fazer o designer e acabou. Que a arte é Porque outra coisa. é outro negócio. Só que sempre quando tem um projeto assim que eu tenho que ficar refazendo e remoendo, chega um momento que até as palavras perdem sentido, sabe? Um título já perde o tesão, a graça, a manipulação que você fez já você começa a achar vários buracos de tanto que você olha para aquilo, sabe? E vai perdendo a vontade. Quando você existe uma liberdade maior, você entrega um trabalho à pessoa, putz, trabalho incrível, mano. Pô, era isso aí. É muito mais legal, dá muito mais prazer de continuar na profissão do que aquele cliente pé no saco que tá ali te perturbando, sabe? Mas quando você tem um gestor Uhum. acima de você, um gestor que tá ali te ordenando e que esse é o papel dele. O meu antigo chefe. Ele era exatamente assim. Quando ele tá ali, ele sabe o papel dele de te passar as coisas certas para não ter essa alteração, não ter esse retrabalho, porque é uma coisa chata, né? É um saco. Você acha que às vezes, mesmo ele sabendo que esse é o papel dele, você acha que isso acaba te deixando mal no ambiente de trabalho? Tipo, de não querer incomodar ele porque, sei lá, talvez ele acha que você não tá sabendo dar conta ou coisa do tipo? É difícil porque, tipo assim, na agência que eu trabalhei muitos anos, eu não trabalhava eu não trabalhava com gente da área de comunicação. Eu trabalhava com empresários de noite, de festas, e eu fazia o fly pra eles. Então eu já trabalho com uma pessoa que é da área do entretenimento e não da comunicação. Então ele quer olhar pro marketing e quer ter emoção, entendeu? Por mais que exista um escritório e existe toda uma equipe de comunicação, quem tá sentado na cadeira é o cara do entretenimento. Então ele quer ver um fly revolucionário e super emocionante que vai abalar o negócio dele, entendeu? Que vai abalar o site dele, enfim, o que eu trabalho para ele. Então acho que trabalhar com empresários, trabalhar com gente da área de comunicação, você vai ter briefings e formas de se comunicar diferentes, porque o cara ele quer emoção. Mas já trabalhando direto com o pessoal de escritório, com o pessoal que trabalha mais na área do design, que trabalha mais na área da comunicação, tem uma aceitação muito maior por ter um entendimento do que eu fiz. E não só pela emoção da arte, entendeu? Sim. Essa falta de comunicação acaba te frustrando no seu desenvolvimento como designer? Foi o que eu tava falando antes, é frustrante. É frustrante. Não, Mas te causa algum tipo de angústia ao ponto de te diminuir como profissional? Você se sente uma pessoa diminuída? não me sinto diminuído porque eu sei que muitas pessoas que procuram designer não sabem o que querem, eles só querem porque tá todo mundo querendo, tá todo mundo fazendo. Somente pequenos freelas ou pequenas marcas que vêm com uma proposta muito gigante e talvez não saiba como postar, como trabalhar na rede social. Ou seja, eu faço uma arte milenar, o cara posta 1 da manhã e ali não vai ter um engajamento nessa arte, entendeu? Então, às vezes, não é a arte que vai. Não é a falta da beleza do meu trabalho que vai prejudicar a marca, é a forma que é lidado com aquele trabalho, entendeu? Então é todo um processo de saber passar um brief, de saber vender a arte, de saber trabalhar ela na internet pra marca acontecer, pra coisa acontecer. Não é só o designer que decide se vai dar bom ou se vai dar ruim. Tem todo um planejamento, exatamente. Exatamente, porque, por exemplo, da minha parte, quando vem um gestor e me passa alguma coisa, ainda mais eu por ser designer júnior agora, né?
Eu sempre trabalho com briefing, né? Uhum. Então eu sempre recebo o briefing lá do atendimento e vem passando para mim de uma forma, né? E quando chega até mim, chega de uma forma que às vezes eu não entendo. E eu preciso que o meu gestor esteja apto, né, para poder me orientar. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Isso aqui fica legal para a empresa? Porque hoje em dia a gente tem muita plataforma. A gente tem YouTube para ir procurar, para caçar. Mas você lida bem com o briefing? Porque briefing pra mim me prende muito, entendeu? Eu acho que é porque eu gosto mais da área da criação mesmo, entendeu? Sim, eu lido muito bem com briefing. Eu até prefiro Eu que até prefiro tudo o briefing seja também. brifado. Porque Detalhado. eu trabalho muito com material de rede social. Uhum. E isso acaba envolvendo muito o planejamento. Então, se não tiver uma coisa assertiva de um briefing ali bem elaborado, muito assertivo, acaba que o planejamento se perde, né? Então, por exemplo, para mim, isso me causa muita angústia. Às vezes eu me sinto muito diminuída profissionalmente. Eu trabalhei em uma multinacional que eu nem fazia papel design, mas eu trabalhava na área de marketing, né? Trabalhar com comunicação é fazer social mediazinha um pouquinho aqui, uma artezinha ali. Fazer um pouco de tudo. O que já é Exato. errado, né? O que já é errado, porque eu acho que essas áreas, elas têm que ser bem divididas. Porque isso acaba dando a famosa síndrome, né, de burlão na pessoa. Quando, por exemplo, você fazer do atendimento até a criação, até o último passo, se bobear até o financeiro, porque eu tenho técnico em administração. Então, assim, imagina se eu desrespeito o trabalho de cada um e de todas essas etapas, de todas essas fases, e passo por cima de cada um deles para fazer tudo sozinho, sabe? Hoje a gente tem vários meios, a gente tem YouTube, Google, para pesquisar como é que faz isso, aquilo, entendeu? Sim. Só que a gente precisa também ter a noção de que a gente vai estar aprendendo aquilo ali do nosso jeito. E não do jeito que a empresa quer que a gente aprenda. Esses dias eu participei de uma entrevista de emprego que eu falei isso. Que por não ter uma formação, assim, de diploma e etc, como designer, tudo que eu aprendi foi autodidata, entendeu? E, conseguir alcançar lugares legais com isso, talvez me falte um termo ou outro, ou não saber como é que se usa um termo numa conversa entre dois profissionais. Mas isso é muito na troca do dia a dia, né? Trocar com outros profissionais é super importante. Mas essa falta de base é muito prejudicial lá na frente, né? Infelizmente. Talvez você chegue no mercado de trabalho e você não conheça nem o que é um briefing, como é que funcionam as coisas. Exato. Eu observo também muito a falta de empatia e de inclusão com o outro, sabe? Ainda mais nessa era onde a gente saiu do arcaico. E observo muito a falta de empatia e de inclusão com o outro, né? Ainda mais nessa era onde a gente saiu do arcaico e decidiu implantar diversidade e inclusão nas agências. É importante ter a percepção que pessoas são diferentes, logo a gente possui entendimentos e formas diferentes, você concorda? Não, concordo total. Se for sobre falta de diversidade, total. E isso acontece em todos os ramos de trabalho que existe na face da terra, no Brasil e em todos os países, infelizmente. Exato. Mas só que essa adaptação tem que vir da empresa com o indivíduo, pelo menos eu acho isso, sabe? Porque imagina uma pessoa com dificuldade de aprendizagem. Como é que fica nessa situação? Não, na situação é impossível, ainda mais no corre-corre, que é um dia a dia de trabalho assim, que é uma loucura, que do nada um fly tem que pegar esse tema e virar um outro tema, a pessoa que não tem essa facilidade de entendimento de correria, se sufoca, se afunda. Não tem jeito, realmente eu acho que a gente tem que adaptar muita coisa dentro da área do design, dentro da área da comunicação, para ser mais inclusivo e receptivo com qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo enfim, qualquer tipo de coisas especiais. Especiais. Lugares especiais para pessoas especiais, não, do bem. Eu vou botar essa citação.
Aí, sobre isso tudo que a gente está conversando aqui, Matheus, na sua vivência com pessoas que têm mais facilidade, né, e experiência no seu setor, você foi bem orientado, ajudado ou não? Eu acho que eu tive pessoas que gostaram pra caramba do meu trabalho e me impulsionaram muito, desde quando eu comecei lá atrás. Que Eu, bom, né? não, graças a Deus eu Isso é topei com muito muita difícil. gente boa nesse meu caminho, gente que realmente viu que tinha algo que eu queria muito mostrar, então abriu portas pra mim, uma pessoa indicou pra outra. O boca a boca existe mesmo e funciona mesmo. Eu acho que é a forma de comunicação mais antiga e mais Mais eficaz. eficaz, com Exato, É o certeza. boca a tipo, você boca. chegar e botar ali, não vou Exato. falar botar o pão na mesa, mas você chegar e É o falar. servir bem pra servir sempre, né? Exato. Então, você chegar ali e mostrar assim, ó, entendeu? Exato. A gente às vezes fica enfeitando tanto pavão na internet, fazendo, olha como o meu trabalho é incrível, e na hora do vamos ver, na hora de cair pra dentro, talvez não seja isso tudo, né? Acho que você, ao boca a boca, provar seu trabalho e não querer derrubar ninguém, querer, tipo, mostrar só o seu e tá bom. querer somar com outra Exato, pessoa. somar, exato, vestir a camisa. Se a pessoa confia no teu trabalho, na tua arte ali, pra ilustrar o negócio dela, o trabalho dela, a marca dela, etc. Então é um cargo de confiança. Você é o teu momento de mostrar, porque qualquer momento é momento, sabe? De mostrar o seu trabalho. Que eu, por exemplo, tive que levar muito trabalho pra casa. Isso acontece muito, né? Não, imagina. Também, eu durmo e acordo. Eu durmo 4 da manhã, acordo 9 da manhã pra fazer trabalhar também. Você tá no computador. E eu nunca tive orientação nenhuma. Tipo, nenhuma mesmo. Eu sempre tive que estudar e correr atrás, sendo estagiária, sendo júnior, em todos os setores, tá? Não tô falando nem sobre só criação. Foi no Se Vira nos 30. Não, no início para design, a gente tem que praticamente prostituir nosso trabalho. A gente faz arte por R$ 25. Eu comecei fazendo arte por Nossa, R$ eu me 25 lembro disso, reais, essa sabe? época que você fazia por Lógico, 25 e eu reais. fazia muita arte e, tipo, só ganhava R$ 25. E aí já fiz por 50, bem lá no início, no computador teco-teco. E a gente vai evoluindo Jogava e descobrindo nos que isso é grupos uma da Ilha do profissão. Governador. Porque no ambiente básico, no estudo básico, a gente não entende que arte pode ser um negócio. A gente não aprende isso na escola. Então, eu tropecei no mercado de trabalho do design, no ramo de design. Eu tropecei no ramo de design sem querer. E aí eu fui descobrir uma profissão, fui descobrir... Na primeira agência que eu cheguei pra trabalhar, a contratante perguntou qual é a sua pretensão salarial. Aí eu falei, R$ 500. Juro. Aí ela falou, não vou te pagar R$ 500. Eu consigo ver tua cara falando isso. Ela falou, eu falei, quanto é que você vai me pagar? Ela falou, não, eu te pago 900. Falei, pô, então tá bom, vamos fechar isso aí. Vamos trabalhar. E você já tinha um potencial nessa época Não, gigantesco, muito. Eu fiz criações pra ela. Foi quando eu comecei Muito acima de R$ 900. a desejar manipulação, foi trabalhando com ela, que eu fazia criativos mesmo. Ela queria assim, eu quero criativo. Nossa, eu lembro dessa. Entendeu? Aí eu falei, pô, então é agora. Eu lembro dessa E contratante. aí deu um nome, ela ficou apaixonada pelo meu trabalho Apaixonada. até hoje. Ela fala comigo, a gente troca mensagem. Essa primeira Natália incrível, me ensinou tudo. Isso é muito bom, isso é muito bom. Nossa, até hoje ela fala assim, ó, minhas portas estão abertas pra você, a hora que você quiser trabalhar comigo, só você falar. E todo mundo por onde eu passo, mesma coisa. Recentemente eu saí de um emprego, meu chefe também, olha, a hora que você quiser voltar. Graças a Deus eu tive uma boa relação com todo mundo que eu tropecei nesse ramo designer. Acontece passar uma perna ou outra, perco um cliente pra outra pessoa aqui, acontece, né? Business. Mas ainda bem que deu tudo certo. Exato. É porque, assim, quando a gente fala da comunicação e a gente envolve esse relacionamento interpessoal bom, né? Quando a gente tem um relacionamento interpessoal muito bom com as pessoas, a comunicação flui melhor. Então, Pode crer. É muito importante isso, né? A gente acha que é balela, mas é muito importante. Eu, em todos os setores, os A meus... gente tem que entender que a máquina é o computador, não é a pessoa que tá fazendo. A pessoa ela continua um ser humano, ela precisa entender o que você quer dizer, a pessoa tem que Ela precisa precisa dormir, comunicar, comer, ela entendeu? precisa ser escutada, ela Exato. precisa falar. Ela tem problemas. Ela em tem casa. ideias, ela pode acrescentar ideias pro seu projeto. Exato. E o engraçado de tudo isso, voltando, né, na minha experiência, é que em todos os setores que eu trabalhei, que eu falei, né, anteriormente, meus supervisores, gestores, enfim,
Achavam que por eu estar ali eu já precisava desenvolver isso e só. No que eu discordo um pouco, porque eu preciso muito dessa orientação, sabe? Sim, senão as pessoas vêm, sim. Sabe? As pessoas, tipo assim. Eu já fui demitida por isso. Porque eu, sei lá, fui perguntar uma coisa e a pessoa falou assim: caraca, você não sabe fazer isso, tipo, É absurdo. porque você faz faculdade e você já tá no seu 3º ano da faculdade. Então Como você é assim? obrigada a saber tudo. Tipo, Absurdo. por quê? Sabe? Não é assim que funciona. Eu sei fazer a coisa do meu jeito, mas eu quero aprender do teu jeito. Do teu jeito. O que acontece muito é, tipo, alguém chegar pra você com um fly totalmente de uma identidade totalmente única de uma pessoa e falar assim, queria um fly assim. Não é que eu sou o pior designer do mundo, mas isso é a assinatura de uma outra pessoa. Isso é a identidade de uma outra pessoa. Conheça o meu trabalho, veja o que eu faço, o que eu consigo te entregar pra eu poder entregar o que você quer. Não é que eu sou um péssimo designer, mas o meu estilo, a minha forma de fazer é totalmente única e pessoal, é diferente, entendeu? As pessoas têm que ter essa noção quando for fechar um profissional, enfim, ter essa comunicação. Exato, até porque cada um, infelizmente, no dia de hoje aprende da sua forma, porque ninguém tá a fim de passar nada pra ninguém, né? Na maioria das agências, na maioria das multinacional então nem se fala. É aqui e agora. Você já tem que entrar sabendo. Exato. Ou você entra sabendo, então ou você nem entra. Nem entra, exato. Você tem que encher linguiça mesmo na entrevista. Eu enchi tanta linguiça esses dias na entrevista, menina. Encher bastante linguiça, né? Falar que você... Confiança. Exato. Confiança logo, exalando. sabe HTML básico, que mete o pé no site quando te entrega... After, com o pai aqui, ó. Joga no espelho. Só que aí, quando você vai abrir o After, meu computador simplesmente tá a tela azul. Mas não que eu não saiba mexer. Exatamente, problema do computador. Então essa é a questão, sabe? É a questão de que o trabalho, a gente sabe fazer o trabalho. A gente sabe executar o trabalho. Mas eu executar o trabalho da minha forma, talvez não seja legal para você, para aquela agência, para aquela pessoa, para aquela multinacional, porque ela precisa. E a gente precisa de investimento no nosso trabalho. É o que mais pega também. Às vezes a pessoa quer um trabalho super... mas não te dá a base, o investimento, o banco de imagens que seja. Exato. Nossa, entendeu? eu já passei muito por isso, né? Feijão com arroz, cara. Nossa, eu faço alguns trabalhos, né, que a pessoa me manda procurar imagem no Google e é trabalho para impressão. E aí, pixel, a imagem é um pixel. E eu fico assim, meu Deus do céu. Sabe o que eu já escutei? Quer que eu faça milagre? Sabe o que eu já escutei? De um querido que me demitiu? Vetoriza. Então, mas tipo, eu tenho feito isso, eu tenho vetorizado, só que assim... Vetor ainda, pra mim, é um processo. Eu tô, tipo, descobrindo vetor ainda. Exato. Eu sei vetorizar algumas coisas, mas eu não consigo vetorizar tudo. Eu odeio Illustrator, gente. Eu sou o designer mais pose do mundo. Vetorizar a imagem, gente. Quando você fala em vetorizar a imagem e a pessoa pede isso, a partir do momento que ela pede isso, ela não tem que pedir só isso. Ela tem que falar assim, olha, você sabe vetorizar a imagem? Vai ser trabalhoso pra você? Você precisa de quantos dias pra isso? É muito mais trabalhoso vetorizar uma imagem. Você precisa de ajuda? Assim, porque... Não, precisa que você pague um banco de imagem. Que eu já posso pegar vetorizado. Exato. Estoque de preferência. Por favor. Agora daquele também, Shutter. Nossa, esse é muito bom, tá? Barbariza. Mas o bom e velho Free Pick O bom e velho Free Pick é o que eu tenho, né? Por hora. Não, e detalhe, eu e Sabrina, a gente faz publicidade, a gente não faz design. E a gente aprende as coisas tudo na marra, assim, sabe? A gente, na cara e na coragem, a gente vai atrás, procura ver como é que faz. Porque a gente tá trabalhando como designer, mas a gente faz publicidade, a gente não faz designer, entendeu? Então acaba que a gente estuda uma coisa, mas aí a gente percebe que no mercado de trabalho tem várias variações assim do que a gente estuda e a gente acaba caindo em uma e se adaptando, se ajustando a essa,
entendeu? Mas eu acho que é isso, né, gente? A gente precisa que os contratantes, que as empresas, eles tenham mais esse cuidado, essa atenção, né? Para que a gente possa manter uma linguagem onde a gente consiga se comunicar abertamente, que seja uma troca muito boa, sabe? Eu acho que eles precisam pensar além das nossas necessidades e a gente precisa estar sempre conectado também, né? Eu acho que é assim uma via de mão dupla. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Obrigada, Matheus, por ter participado do nosso podcast. Então é isso, gente. Obrigado aí por me receber. Foi muito bom estar aqui com Eu que vocês. agradeço, Matheus. Foi muito bom também a sua presença e a sua experiência, né? É muito válida pra gente. E agregou muito nesse podcast. Lá, essa lista enorme aí do que eu sou, pô, entendeu? Não tem como não agregar. É um multitask. Multiartista. Gente, prazer imenso aí. Obrigado. Foi ótimo trocar com vocês. Boa sorte no trabalho de vocês. Espero que o programa bombe e vocês agora virem apresentadores de podcast pra sempre. Vamos com calma, né? Mas os embaraços viram embaraço. Eu saí meio embaraçada, mas vai dar tudo certo, né? Falamos muito sobre criação, que é uma área do ambiente de comunicação em uma agência, mas que tudo que falamos sobre reconhecimento, valorização, investimento do funcionário e todos esses problemas negativos pode ser encaixado em qualquer outro setor de comunicação dentro de uma agência. E como o Matheus mesmo citou durante esse nosso bate-papo, ele não estudou publicidade ou nenhuma área de comunicação. Porém, tem vivência e, pelo visto, muita vivência na área de comunicação, principalmente em uma agência que foi onde ele começou. Por isso, trouxemos ele. Só para explicar melhor, antes de concluir o nosso assunto, esse bate-papo foi uma pesquisa que até os processos e o entendimento dos processos para ele da execução de receber um briefing, fazer tudo sempre da maneira que ele aprendeu, sozinho, por não ter a oportunidade de cursar uma faculdade, por ter sido sempre o sonho dele se tornar designer, acaba também trazendo a valorização do que é ser comunicólogo, do que é ser publicitário, porque apesar de precisar dos detalhes da cultura da empresa para ocorrer essa adaptação e integração do funcionário no ambiente, é preciso ter um conhecimento teórico. E quanta diferença faz esse conhecimento teórico para poder executar a prática, não invalidando a prática, que é totalmente necessária para somar junto com a teoria, e muito menos invalidando o aprendizado de uma pessoa que aprendeu tudo sozinho e que, diferente de nós comunicólogos, que tivemos chances de cursar uma faculdade para poder ter esse embasamento teórico e entender os processos necessários para entender o que é planejamento, o que é atendimento e o quanto isso facilita na hora de um projeto bem feito. E esse foi um podcast elaborado pelas alunas Sabrina Verlings e Bárbara Mello para o trabalho de conclusão de curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Carioca, orientado pela professora Juliana Cantuária.